Beleza, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Flávio Buglé, sou especialista em comunicação de vendas para advocacia, sou dono de agência, empresário, tenho um projeto maravilhoso ligado à agricultura natural, né? Sou envolvido com cultivo de plantas, hortaliças, é um lado que eu quase não revelo, né, no digital. Eu estava com as minhas plantas ali agora e eu reparei uma coisa: a planta, ela não vai para o lado, velho. Ela não vai para trás, não vai para baixo, ela só vai para o alto. O crescimento, a evolução da planta, mesmo que ela vá devagar, é sempre para cima, né? E a natureza precisa inspirar a gente, sabe? A gente precisa avançar, precisa mudar de fase, precisa ir para cima, sabe? Para o alto. E eu vejo que em alguns momentos as crenças atrapalham a gente demais, né? Quem está com a câmera ligada, faz um favor para mim de levantar a mão se você tem crença sobre vendas. Se você acha que o vendedor é chato, se você tem essa impressão de que o vendedor é aquele cara aquele cara bom de lábia, sabe o vendedor que vai na tua porta? Sabe, doutora Débora? Ele vai na tua porta assim, ele quer te convencer a comprar uma coisa que você não quer. Então, essa é a imagem que a gente tem do vendedor, né? Na nossa cultura, tá? Isso é uma coisa bem do brasileiro, assim, de achar que a venda é uma manipulação, né? E existe uma grande diferença entre ser influente e ser manipulador, né? Hoje eu li a resposta de um formulário de um aluno, né? Um aluno que está aqui com a gente, e ele citou o exemplo do vendedor da loja, né? Quando você entra na loja, o cara gruda em você ali, querendo. Às vezes você passa na porta da loja, o cara te pega lá fora, né? No primeiro livro que eu escrevi sobre comunicação de venda, eu relato o dia que eu estava no shopping com a minha esposa e eu fui olhar as lojas enquanto ela estava numa outra loja. E aí eu vi uma jaqueta numa vitrine e fiquei olhando assim, a jaqueta muito linda, sabe? O vendedor chegou bem na porta assim, ele nem saiu. De lá de dentro da loja mesmo, ele falou assim para mim: ela pode ser sua. E voltou para dentro da loja. Pô, eu saí de lá, fui encontrar com a Carol na outra loja que ela estava, a voz dele não parava de ecoar na minha cabeça. Eu voltei lá, comprei a jaqueta, comprei três calças, várias camisas, um casaco. Eu gastei muito mais que ela naquele dia, umas cinco vezes mais, pelo menos. Então, é, o vendedor chato, ele existe e ele não precisa ser você. Por quê? Eu precisava mais da jaqueta do que ele da comissão. É a mesma coisa com os clientes de vocês. Ou o teu cliente ele resolve alguma coisa sem você, ele pode até piorar a situação dele, entendeu? Então, o teu produto, o teu serviço é altamente valioso para você achar que vender é incomodar o outro. Na verdade, está fazendo um grande favor para ele de vender para ele. Estou sendo bem franco. Claro que para alguns, né, a venda é uma necessidade que causa um impacto de desespero no outro. Quando eu fico desesperado para vender, meu poder de venda fica frágil, né? Se eu tenho que vender para pagar uma conta, eu preciso, porque senão a minha venda, meu poder, ele fica frágil, porque eu necessito que o outro compre, mas precisa mudar essa linha de raciocínio. Precisa mudar a mentalidade em relação a isso, que vocês vão ser bem mais felizes, inclusive com essa questão da venda, né? Hoje eu vou ensinar para vocês um passo a passo de marketing jurídico, que se vocês aplicarem uma parte, já vai dar resultado. Presta atenção, né? Foca no processo que eu vou entregar. Depois eu vou abrir uma ferramenta, né? Um documento que ele tem 110 páginas. Eu vou disponibilizar dois módulos desses para quem ficar até o final. Tá? São 31 módulos, chama Oráculo do Marketing Jurídico. É uma sequência de prompts
com toda a minha metodologia, toda a nossa metodologia empacotada para você usar. Quem vai ter acesso à ferramenta toda, completa, vai poder usar como clone, né, como assistente. Quem usar separado os módulos vai poder usar como prompt. Eu vou mostrar como é que eu faço aqui. Essa já é a versão 3.0 dessa ferramenta. Ela já entregou muito resultado para a gente, para os nossos alunos, e também é, eu já criei variações dela, tá? Depois, quando eu for mostrar, eu explico melhor como que ela funciona. Beleza? Então vamos começar. Vamos começar pelos erros, né? Eu gosto de falar de erro porque evitar o erro é fundamental, né, para a gente ter resultado. Então, os erros que a maioria dos advogados cometem. Já vou começar assim, batendo forte na parte técnica da comunicação, né? Eu, eu vejo que uma dificuldade, e até para quem já é meu aluno, já é nosso aluno aqui do ecossistema, uma dificuldade é se comunicar de forma simples, né? Como que eu faço para ser entendido? Eu preciso de clareza, beleza? A comunicação é fazer com que o outro te entenda. Persuasão é fazer com que o outro sinta-se entendido. Beleza? Então, se ele me entendeu, eu consegui me comunicar. Existe persuasão sem comunicação? Não. Primeiro, o mais básico é a comunicação. Ele tem que entender o que eu estou falando. Depois eu vou entrar com a parte de influência, de persuasão, que é fazer ele se sentir entendido, acolhido. Beleza? Se eu usar qualquer termo técnico na minha comunicação, o meu alvo provavelmente não vai me entender. E aí, a gente tem dois problemas. Um, você não consegue passar a tua mensagem para quem tem que entender. Dois, na era digital, você confunde o algoritmo. E aí, ele vai entregar o teu conteúdo para quem entende a comunicação, que são os teus concorrentes. Por isso que a maioria dos advogados que produz conteúdo, a maioria, tá? Fala assim: "Ah, eu produzo muito conteúdo, mas eu é só advogado que me segue". É porque é só advogado que te entende, tá? Ou pessoas, né, desse meio, e tal, da parte jurídica ali. Então, esse é um erro. O outro erro é encarar a produção de conteúdo como algo que você faz quando sobra tempo. Quem faz isso aqui? Ó, eu deixei o chat fechado para vocês não se distraírem, né? Então, mas vocês podem mandar mensagem para mim, tá? Se quiser. Mandar dúvida e tudo mais. A questão aqui é assim, é bem simples. Se você produz conteúdo e só advogado que te segue, por mais que você ache que está falando uma linguagem simples, só advogado está entendendo. A linguagem técnica é um erro, beleza? É um erro. A profundidade também é um erro. Se você for muito fundo, mesmo com uma linguagem acessível, só vai se interessar por essa profundidade o teu concorrente ou pessoas que te admiram, pessoas do teu nicho que te admiram, beleza? Então, esses são três erros. Vamos lá, tem um outro, que esse não é do advogado em si, mas a advogada comete também. É um erro geral, né? E talvez seja o que mais pesa, que é a falta de consistência. Ou, se tu quer ter resultado com venda, com posicionamento no ambiente digital, você precisa continuar publicando, precisa continuar anunciando. Não, não dá, isso aqui não dá resultado do dia para a noite. Entendeu? Não é assim, não é da noite para o dia. Né? Você dorme e acorda rico. Não, não existe isso. Entendeu? Eu queria até botar uma campanha no ar, dormir e acordar rico. Eu achei que era assim quando eu entrei no digital. Tá? Isso tem 8 anos. E eu vou te falar, eu passei por vários caminhos estreitos e eu vi uma galera sumindo. Eu mesmo falhei na consistência durante muito tempo.
De um tempo para cá que eu consegui alinhar essa parte. 100% das pessoas que, que evitam esse erro, que é a falta de consistência, tem resultado. 100%. Qualquer um de vocês, mesmo que você já tenha produzido, já esteja produzindo conteúdo, ou não esteja, ou comece do zero, teu perfil, tu comprou seguidor, o que tu quiser, cara. Se comprou seguidor, fez essa grande besteira, começa um perfil do zero. Se atrair o seguidor do jeito errado também, por exemplo, igual eu fiz, eu tinha um perfil com 10 mil seguidores, mas eu atraí com gancho viral, com não sei o que lá, foi completamente para um público diferente. Totalmente para um público diferente. Eu comecei um perfil do zero, vai bater 5 mil seguidores aí até sexta-feira. Tem 4 meses que eu estou movimentando ele. Então é possível, tá? Eu tenho um aluno que saiu de 273 seguidores para 10 mil em 6 meses. Por quê? Consistência. Consistência, nada supera a consistência. Claro que o teu conteúdo ele tem que ser, tem que fazer sentido, mas eu nem vou falar sobre isso porque eu sei que vocês não vão errar nessa parte. O domínio da matéria vocês têm. O que falta para vocês é comunicação e consistência. Esse é o processo. Se você quebrar, ó, a gente começou falando o quê? Sobre a crença. Quebra a crença, aprende a se comunicar. Como que você aprende a se comunicar? Eu vou explicar, eu vou mostrar para vocês, tá? Vou deixar vocês sem essa informação. Beleza. Como que é o posicionamento e a diferenciação no mercado jurídico? Ou eu tenho a obrigação de informar vocês que tem que falar com uma pessoa de cada vez, tá? Não tem, Flávio, eu quero falar com todo mundo. Não, não fala. Não pode. Está proibido. Ó, se você escolhe um alvo específico, você vai ter muito mais força de crescimento. Quem tem medo de nichar? Muita gente tem medo de nichar, né? Quem tem medo de escolher um alvo muito específico? Ah, vou fazer tributário para construtora. Específico. Trabalhista para motorista de caminhão. Aposentadoria para enfermeira. Específico, né? Vou falar de LOAS, mas eu vou falar só com mãe de crianças autistas. Específico. Só que quando você escolhe esse alvo específico, eu não estou falando para você só atender esse tipo de cliente, não. Eu já vou explicar qual que é o impacto positivo que isso gera, tá? Mas quando eu falo com um alvo específico, eu tenho mais força e mais velocidade para crescer. No Instagram, por exemplo, que é uma rede social bem é muito a imagem, né, o posicionamento ali e tal, eu recomendo que você escolha um alvo específico lá, tá? Ah, Flávio, meu escritório já é grande, já estou posicionado em todas as áreas. Beleza. Então você vai fazer produção de conteúdo sazonal para alvos específicos. Você vai passar um mês falando com um alvo, um mês falando com outro. Não quero fazer, quero falar com todo mundo. Faz campanha específica. Aí tu vai fazer anúncio para aqueles alvos específicos. Eu tenho um cliente que ele tem 40 funcionários, tá no sul do país. 40 funcionários no total, um escritório grande e tal. Eles estão numa mansão, assim, uma estrutura top, sabe? E ele fala, acho que ele tem 12 campanhas para alvos específicos, entendeu? Então, cada campanha de anúncio dele é para captar um perfil de cliente específico. Isso tem muito resultado, tá? Fala com uma pessoa de cada vez. Não, chega para mim, às vezes, demanda aqui, trabalhista. Ah, você faz o quê? Reclamante reclamado. Eu falo, pô, mas não tá falando disso na rede social. Não tem como você defender o reclamante e o reclamado no mesmo lugar. Porque o que vai te dar resultado é você levantar uma bandeira. Lembra que eu falei sobre a persuasão ter a ver com a pessoa se sentir entendida? Como que você vai defender os dois lados se eles são antagonistas nesse movimento? Não tem como, beleza? Então, a tua diferenciação ela vem do posicionamento para um alvo específico. E aí, vocês precisam entender que esse alvo ele é uma porta de entrada, porque, ó, contratou para
resolver um problema trabalhista. Vai se divorciar daqui a um tempo, vai chamar o mesmo advogado. E aí está a importância de vocês fazerem parcerias, entendeu? Porque se tu não tem parceria com um advogado de todas as áreas, você se posiciona, acelera o teu crescimento, você vai ter resultado, pode confiar que você vai ter resultado, e vão surgir demandas de outras áreas. E se você não tiver parceria preparada, algumas demandas são urgentes. A pessoa não vai poder esperar você procurar. Então, já estabelece essas conexões, a importância, né? Daí a importância de você estar inserido em ecossistema, né? Por exemplo, na nossa comunidade, na mentoria, né? A gente tem um grupo que pode se solicitar a qualquer momento, entendeu? Então, é importante fazer parte de um lugar onde você tem acesso mesmo que você não esteja inserido em nenhum ecossistema, pô, sei lá, alguém estudou contigo, algum parceiro, alguém faz uma conexão, porque se você vier para esse lugar aqui, você vai precisar, porque as demandas vão chegar. Beleza? Então vamos lá. Como que eu produzo conteúdo? E como que eu crio anúncio? Como que eu faço marketing? Como que eu vendo? A primeira coisa é a dúvida. E aí vocês precisam, vou voltar lá na parte da profundidade, porque o conteúdo ele está todo interligado. Por isso que eu falei, preste atenção que vai dar certo. O teu cliente, ele tem dúvida básica. E aí muito advogado erra aqui também. Por quê? Profundidade. Ó, imagina que eu vou produzir um conteúdo falando sobre divórcio, beleza? Divórcio para mulheres. E aí eu falo assim, ó, você não precisa que o seu marido deixe você se divorciar para você, de fato, se divorciar dele. Pô, eu falo para o advogado produzir esse conteúdo, ele quer me matar, pô. Ele fala, "Não, mas isso aí é muito óbvio, tá doido? Eu vou produzir esse tipo de conteúdo. Ridículo. Quem acha ridículo aí também? Só que, cara, no Brasil hoje tem muita gente que acha que precisa da autorização, que não consegue o divórcio sozinho, que não consegue, que não tem meios jurídicos da pessoa se divorciar, ela precisa que o outro autorize. Muita gente acha isso. Eu dei esse exemplo bem exagerado para você entender que o teu alvo ele vai ter dúvidas rasas, dúvidas básicas. Quem tem dúvida com profundidade sobre o que você entrega é o teu concorrente. Se você pensar assim, ó, eu vou falar isso aqui, algumas pessoas vão. Eu não quero que vocês se manifestem, não, tá? Vai com vocês tua consciência aí. Na hora que tu está produzindo conteúdo, você pensa o que o outro advogado vai falar? É só para você, não precisa me responder, tá? Ah, se um colega ver isso aqui, vai falar que está muito raso. Eu tô falando com vocês, mas eu também fiz isso no começo, tá? Eu ia produzir conteúdo e eu pensava assim, pô, isso aqui está muito ridículo, está muito óbvio. Se um cara do marketing ver isso aqui, ele vai falar, pô, esse cara não sabe de nada. A pessoa, o perfil, a persona em quem eu penso na hora que eu estou produzindo conteúdo, é para onde o meu conteúdo vai. Eu não posso pensar, eu quero saber lá do meu concorrente, velho. Concorrente, entendeu? Pessoa do meu nicho, eu não quero nem saber, eu não quero nem que ela me veja. Eu quero mais é que ela olhe meu conteúdo e fale, nossa, que ridículo, e passe direto. Quanto menos tempo ela ficar na minha publicação, no meu anúncio, melhor. Então, para de pensar no concorrente, para de pensar na pessoa que está doida atrás do mesmo cliente que você. Pensa no teu alvo, ele precisa de dúvidas respondidas de forma clara. E as dúvidas dele são básicas. Beleza? Vamos para as dores. Eu fico até com um pouco de raiva quando eu falo disso. Desculpa, tá? Se eu fui muito. Ó, dores evidentes. Dor evidente é algo que a pessoa fala com facilidade. Ela não sente vergonha, não sente desconforto em falar sobre uma dor que ela tem ali. Por exemplo, vou dar um exemplo fora do direito para vocês, para ficar bem útil, né? Eu voltei a treinar boxe depois de um tempo, e aí o cara lá fez tipo uma anamnese comigo, né? Eu respondi um questionário e tal. E aí tinha uma pergunta, eu sempre treinei, sempre lutei e tal, e eu estava 4 anos parado.
E aí ele falou assim: por que que você voltou a treinar depois de 4 anos? Eu falei assim: ah, porque estou meio gordo, precisava emagrecer e tal. O boxe, né, é bem aeróbico. Beleza. Passou um mês, ele me perguntou assim: cara, lembra que eu te falei, né, que eu te perguntei e tal, por que que você voltou a treinar? Eu quero que você responda essa pergunta novamente. E aí eu já estava mais próximo dele, né, nos treinos e tal. E aí eu falei, cara, eu estava andando na rua e eu estava me sentindo incapaz de me defender. Por isso que eu voltei a treinar. Eu sempre pude me defender, sempre me senti preparado para me defender em qualquer situação, porque eu sempre treinei, sempre lutei desde 13 anos de idade. Então, vamos lá. Dor evidente. Qual que é? Ah, estou gordo, quero emagrecer e tal. Dor oculta, estou com medo de apanhar. Beleza? Qual que é mais forte se eu for fazer um anúncio para essa academia de boxe? Venha para cá treinar boxe para você emagrecer. Beleza. Agora, vem para cá treinar boxe para você não apanhar na rua. Qual que é mais forte? É a dor oculta. Beleza? Então, a dor evidente, ele vai falar daquilo com facilidade. Por exemplo, ah, meu casamento está ruim, a gente briga muito, dor evidente. Dor oculta, pô, minha mulher ganha mais do que eu estou me sentindo frágil, ela está mandando em mim. Ele não vai falar disso de primeira, entendeu? Então, para você identificar a dor oculta do teu alvo, talvez você tenha que se aproximar muito dele. Só que eu tenho um mecanismo aqui, eu vou mostrar para vocês com o oráculo que a gente pega isso aí em alguns detalhes da comunicação das pessoas, tá? Elas se manifestam ali em comentários do YouTube, né, em avaliações, a gente consegue, até em conversas de WhatsApp você consegue mapear. O oráculo é uma arma, tá? Vocês vão ver, é de identificação de comportamento, assim. A gente usa para publicidade, tá? Beleza. Entenderam? Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, manda para mim no chat, tá? Pode mandar que eu tô vendo aqui. Buenas, doutora. Buenas. Beleza. Desejo e necessidade. Aqui é o seguinte, por que que eu junto desejo e necessidade? Porque no direito, na advocacia, o cliente ele não tem muito negócio de desejo, né? Geralmente é problema ali, dor, né? É sangue e areia. Então, eu eu vou colocar o desejo junto com a necessidade, porque às vezes a necessidade dele, ela pode transitar para algo mais de ambição, né? E tal. Por exemplo, na área tributária, a gente mexe com desejo na comunicação, principalmente quando eu falo sobre recuperação de crédito, porque às vezes a gente coloca uma oportunidade para o cara, né? Mexe com a ganância dele, ele fala, pô, dinheiro a mais e tal, desejo. Mas na maioria dos casos no direito, a gente está falando de problema, né? Dor oculta e necessidade também. Bom, então tem o desejo evidente, o desejo oculto também, tá? Mas a gente não vai mexer nisso aqui porque isso não é relevante para vocês, não agora, tá? A necessidade do meu cliente dentro da advocacia está muito ligada à parte financeira, à liberdade, à dignidade, né? Tem muita gente que contrata o advogado para se sentir digno. Eu vou dar um exemplo bem prático assim de necessidade, que tem a ver com dor também, dor oculta e tal, mas vira uma necessidade, uma busca incansável. Pensa no cara que sofreu um golpe, beleza? Sofreu um golpe, foi lesado e tal. Às vezes, o dinheiro nem é a maior necessidade dele nesse processo, nessa ação. A necessidade real dele, o desejo dele é que a justiça seja feita e que ele consiga parar de se sentir enganado, se sentir otário. Pô, olha só, vamos lá, vou parar rápido. Tem alguém riscando a tela. Eu vou tirar o compartilhamento e vou compartilhar de novo. É que eu não sei bloquear isso. Então, por favor, se você está passando aí o mouse sem querer, pintando meu slide, me ajuda. Vou tirar o compartilhamento e vou colocar de novo. Beleza. Show. Eu sei que é sem querer, tá? É só para me avisar. Beleza. Então, eu vou me comunicar com esse cara
Eu vou colocar o foco no desejo dele no dinheiro? Posso colocar, você vai recuperar seu dinheiro. Mas se a minha comunicação falar para ele que ele vai se vingar da empresa que deu o calote nele, que lesou ele, a minha comunicação fica mais forte, porque tem a ver com a necessidade maior dele. Porque o dinheiro ele faz de novo. Agora, se sentir enganado é muito pior para algumas personalidades, para alguns perfis de pessoa. Beleza? Até aqui tudo bem? Ok. Estruturas de copy para conteúdo jurídico. Agora é o seguinte, ó. Eu vou falar e aí depois eu vou sair do compartilhamento de tela e a gente vai fazer alguma coisa juntos aqui dentro do Oráculo. Já vou mostrar a ferramenta, os prompts e tal. E vocês vão ver como que a gente consegue estruturar isso aqui hoje com inteligência artificial, porque eu estou falando de marketing jurídico com IA, entendeu? Então, a gente passou ali, levantou o nível de consciência de vocês e agora a gente vai para a parte prática. Eu preciso usar estrutura? Não, eu posso ter uma copy natural. Quem é bom de venda, naturalmente, começa a falar e a maioria de nós é muito bom na venda intuitiva. A maioria de nós é. Só que a gente, pô, principalmente, eu não sou advogado, né? Eu sou publicitário, especializado em marketing jurídico. Mas, por isso que eu consigo ajudar vocês mais ainda. Porque quando vocês vão para a faculdade, tem muita coisa que é instalada no drive de vocês, né? O código de ética, pô, é uma coisa escrita não sei quando, entendeu? É muito tempo, é muito antigo. Então, é manchar a reputação. Então, cara, essas informações, elas entram. E é nos primeiros períodos ali da faculdade, primeiro e no segundo, né? Então, a comunicação natural que você já tinha, de repente, uma crença ou outra sobre venda, ela é aniquilada pela faculdade. Então, eu não preciso de estrutura, mas quando eu tenho a técnica, eu vou colocar o meu dom natural de comunicação em cima de uma estrutura. E vou fazer isso ficar entranhado em mim, para que eu consiga fazer do meu discurso um discurso influente. Então, eu quebrei a crença sobre venda, né? Eu fui lá e estudei a comunicação do meu alvo, a gente vai ver isso já já em campo semântico, e consigo me comunicar com clareza e de forma influente, de maneira que o meu público, o meu objetivo, aquela pessoa que tem um problema que eu resolvo, ela sinta-se entendida por mim, certo? Beleza. Eu vou colocar isso dentro de uma estrutura. Vou falar uma que eu uso muito aqui, inclusive quando eu estou dando aula, para que eu seja entendido com clareza e para que o meu alvo, que é você que está aqui, sinta-se entendido por mim. Eu uso a estrutura abertura, problema, causa do problema, solução, prova social e chamada para ação. Vamos lá. Abertura é quando o alvo se conecta comigo. São os primeiros segundos da minha comunicação, certo? Essa é uma estrutura muito poderosa. Ela está em livro, em filme. Quer ver uma coisa? Ó? Quem aqui já pegou um livro, começou a ler e abandonou? Sei, vocês são bons de leitura, né? São bons de leitura. Mas tenho a dizer para você que a culpa não é sua, entendeu? A culpa, em quase todos os casos, é de quem escreveu a abertura do livro. Se a abertura do livro não for forte, você não vai até o final. Só se você for muito determinado. Porque um livro que começa ruim, ele expulsa o leitor. E aí, tem um outro ponto. Eu já vi filmes que a abertura do filme era tão boa, e mesmo o filme sendo muito ruim, eu fui até o final. Porque aqui instalou um desejo, uma necessidade, uma antecipação na minha cabeça, onde eu precisava ver como aquilo acabava, porque eu acreditava, desde o começo, que ia voltar para aquela energia da abertura. Eu não estou dizendo para você escrever uma abertura muito boa e o resto não. Você vai fazer uma evolução, mas o principal é o título.
O principal são os primeiros segundos. Depois você vai ter que manter essa qualidade até o final. Mas se tu não der certo no começo, já era, tu perdeu. As pessoas não vão ficar contigo. Elas não vão acompanhar teu conteúdo, elas não vão se interessar pelo que você fala. A abertura é a parte mais importante. Em seguida, o problema. Quando eu falo do problema, eu causo desconforto no meu alvo, certo? Muitas vezes ele se sente burro, certo? Ele se sente frágil. O problema ele faz isso, porque principalmente no direito. Eu falo de um problema que aquela pessoa tem, por exemplo, na área, vamos lá, na área trabalhista, né? Eu falo assim pro cara, pô, tu é empresário e tu não tem um sistema de contratação por personalidade, por perfil comportamental, por isso que tá dando errado aí o teu negócio. Você tá perdendo dinheiro, energia, produtividade. Pô, acabei com a raça do cara. Ele se sente burro. Fala, cara, putz, é mesmo. Eu não posso deixar ele com essa energia, entendeu? Ou eu acabo com a raça dele, que é uma outra estrutura que eu vou mostrar depois, ou eu tiro a culpa dele. Aí eu venho com, ó, abertura, problema, causa do problema. Aí eu digo assim, mas isso acontece por quê? No Brasil, o empresário é um guerreiro. Ele só tem o sonho mesmo de ser empresário, a disposição. É um país que não dá estrutura educacional para os empresários. Eu tirei a culpa dele. Eu vou colocar a culpa em outra pessoa, porque, ó, vou dar um exemplo para vocês. Vocês gostam muito quando eu falo assim, ó, como vender sem parecer que está vendendo para não quebrar as regras da OAB. Que a maioria de vocês acha que a OAB atrapalha. É um problema na hora da venda. E, na verdade, é uma grande vantagem, tá, para vocês, porque não é um mercado sangrento para marketing. Se você souber fazer com conteúdo, você se destaca muito rápido. Se você seguir aquilo que eu falei, né, consistência, comunicação, se destaca muito rápido, muito fácil, entendeu? Porque tem regra. A maioria o resto do mundo não tem regra, uma guerra sangrenta. Mas é natural que tenha um inimigo, que no marketing, no contexto publicitário, é o inimigo em comum. Quem que é o inimigo em comum do advogado? É a OAB, a faculdade que não ensinou, é a concorrência, é a política, é não sei o que lá, enfim, vai ter um inimigo, beleza? Eu tenho que botar a culpa no inimigo. Então, estou lá no empresário, abertura, problema. Ah, ele ficou triste, ó. Não, a culpa não é tua, vem aqui, meu amigo. Pô, não te ensinaram e tal, não sei o quê. Eu removo a culpa. Outra coisa importante nessa estrutura é que, se eu entrar no ambiente e tiver uma parede rachada, eu vou olhar e vou falar, pô, essa parede está rachada. É o problema. Agora, se me perguntar assim, Flávio, por que que rachou a parede? Eu não sei, pô, eu não sou especialista nisso. Só quem fala a causa do problema é o especialista. Então, você, além de remover a culpa daquela pessoa, acolher ela, você mostra que você entende daquele assunto, que você é especialista naquele caso. E aí aumenta a confiança daquela pessoa em você. Ela continua muito interessada em te ouvir, em prestar atenção no que você está dizendo, no teu conteúdo, na tua abordagem, certo? Abertura, problema, causa do problema, aí você apresenta a solução. Sem enrolar, você vai dizer, ó, o que você precisa fazer, empresário, é o seguinte, ó, você tem que fazer o passo um, 2 e 3. Ó, perfil comportamental, muda a pessoa, coloca um psicólogo no teu RH e faz mais não sei o que lá. Cuida da parte jurídica, do contrato. Já está levando para o teu lado. Beleza? Show? Aí a pergunta do outro para você é, por quem é você para me dizer o que fazer? Você acabou de dar orientação. Aí vem a prova social ou o storytelling. Você vai dizer, eu estou falando isso porque eu advogo há 10 anos para empresários que estão nessa situação. Eu já vi muito disso. Ah, Flávio, acabei de pegar o AB. Eu estou falando disso é porque eu estudei muito sobre isso, sobre esse perfil. Eu pesquisei fundo sobre esse caso, beleza? É a prova de que você realmente é a pessoa que vai ajudar ele. Chamada para ação na advocacia.
Você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei? Ficou com algum questionamento? Me chama para conversar, que vai ser um prazer te responder. Acabou. Outro CTA que funciona muito. Anota que esse é o ouro, tá? Principalmente quando é coisa mais emocional, né? Na área de família, ali, previdenciário, alguma coisa. Se você se identificou com o que eu falei e tem uma história nesse tema, me manda uma mensagem, eu quero escutar a tua história. Ou quando você faz a pessoa contar a história dela, tu já está lá na consulta com ela. Aí já é dois palitos para vender. Beleza? Vamos lá. Eu vou tirar o compartilhamento aqui e a gente vai entrar em outra fase de estrutura mesmo. Vou mostrar o oráculo para vocês. Depois a gente avança. Tem mais algumas coisas pelo caminho aí que vai ajudar vocês, tá? Deixa eu remover o pin aqui para eu ver quem está aqui. Doutora Vanessa Nobre. Doutora Vanessa Sens está aí também. E aí, tudo bem? Beleza, caraca. Doutora Natália. E aí, doutora Natália? A gente esteve junto já hoje. Eu, a doutora Natália. Doutora Lívia também. Cadê o meu preferido? Teu filho? Tá por aí? Ah, moleque bom. Meu amigo, velho. Porra. Doutor Elson, doutor Luiz, tudo bem. Beleza. Então tá. Doutora Gabriela Santana tá aí também. Você é uma máquina do previdenciário. Amanhã a gente tem reunião. Estou ansioso, inclusive. Ó, vamos lá. Doutor Marcos Ávila está aí também. Doutor Elias, pô, meu tributarista de elite. Tamo junto. Tem uma galera aí, eu não estou conseguindo ver todo mundo, não. Doutor Augusta, tamo junto. Que lindo, hein? Pô, eu amo meus alunos. Já viu um vídeo do cara que é o professor de escola, que ele fica assim, você prefere ficar rico com seus alunos? Aí ele fala, meus alunos. Aí tem as crianças perguntam assim: você prefere sua mãe ou seus alunos? Pô, elas pegam pesado, né? Aí ele fala: meus alunos. Deixa eu abrir aqui para você, vamos lá. Tá bom. Ó, esse aqui é o oráculo, tá? Eu estou mostrando assim, vou deixar vocês verem um pouco, né? Ô, eu vou fazer uma oferta para vocês. Eu vou fazer. Quem tiver quem sente desconforto com um pitch de venda é porque tem crença, sabe? Eu tinha um mentor que ele, sabe o que ele fazia? Ele ia para o palco, assim, na hora que ele ia fazer o pitch no evento dele, ele falava assim, cara, essa estratégia é muito boa, mas eu nunca tive coragem de fazer, não. Ele falava assim, ó, agora eu vou começar o pitch. Quem tem mentalidade de pobre, que não gosta de ver pitch, pode sair da sala. Aí ficava todo mundo, né? Quem que ia levantar? Se você tem mentalidade de pobre, sai. Aí ficava todo mundo lá, assistir o pitch inteiro. Mas eu nunca tive coragem de fazer isso, não. Isso que ele tá um pouco na minha frente, tá, esse cara. Ó, oráculo do marketing jurídico. Eu vou passar aqui o documento para vocês verem. Ele tem várias páginas. Quer ver, ó? Vamos supor que eu quero fazer um carrossel, tá? Ctrl F. Carrossel. Tem aqui, ó. Módulo 26. Criação de carrossel que prende atenção e gera engajamento. É um prompt, beleza? Ó, quer ver? Vou dar uma ideia para vocês. As pessoas que entraram para a mentoria Vender Sem Pausa, que tiveram acesso ao oráculo e que leram esse documento inteiro, já mudaram de vida em relação à venda e marketing, tá? Se você aproveitar a oportunidade que eu vou abrir aqui e entrar no, a primeira coisa que eu vou falar para você é leia o oráculo de ponta a ponta, porque isso muda completamente a tua visão, entendeu? E aí depois, na hora que você vai usar a ferramenta, fica muito mais simples, entendeu? Então, se você vier, quem já é da mentoria, Vender Sem Pausa, a gente está lançando hoje o 3.0, tá? Quem é da mentoria e da formação tem acesso. Então, vocês já vão pegar o documento na plataforma, já vai ler ele inteiro. Então, eu tenho aqui, ó, eu quero fazer uma palestra, sei lá, palestra, vamos ver se tem. Então. Tem aqui, ó, captação com palestra. Funil de atração com palestra online. Tem tudo aqui. Eu monto a minha palestra, eu monto os anúncios, tudo aqui. Então vamos para a gente está falando de quê? Estrutura, né? Estrutura de cópia. Cópia. Vamos lá.
Olha ela aí, ó. Entendendo a estrutura clássica de copy. Beleza? Esse é um módulo que eu vou liberar para vocês, tá? Para quem ficar até o final, eu vou liberar esse módulo todo. Eu vou só copiar. Ela tem todo o exemplo, toda a estrutura aqui, ó. Tem até a parte que fala sobre dor evidente, dor oculta, tá vendo? Isso é um prompt. Causa do problema, chamada para ação. Tem uma nota aqui que é a cereja do bolo. Copiar. Beleza. Então, vem aqui no chat GPT, colo ela aqui. Beleza. Vamos lá. Use a estrutura acima para criar comunicação para o público analisar abaixo. Calma que tá só começando. Eu digitei aqui, ó, quero me aposentar, beleza? No YouTube. Aí eu venho aqui, ó, em filtros e coloco em popularidade. Já está marcado. Virão os vídeos. Isso aqui tem que ser uma frase que teu cliente ideal fala, tá? Quero me aposentar. Beleza. Então eu venho aqui, coloco em filtro, popularidade, vão aparecer os vídeos mais visualizados. Quero me aposentar. Vamos ver. Como parar de trabalhar até 15 anos, patrimônio. Tenho 62 anos, vão contribuir, é um shorts. Dá para aposentar. Vamos ver se tem algum vídeo aqui para mim deixar assim. Calculadora de aposentadoria. Muitos shorts, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu peguei isso aqui. Ó, VPC Load, como transformar em aposentadoria. Ó. Tem um vídeo aqui. Vamos ver se ele é para. Muita gente recebe Load. Vamos ver se esse aqui fala com. Vamos ver quantos comentários tem. Três. Ó, a primeira coisa que eu olho é o número de visualizações, beleza? Aí depois eu vou para o número de comentários. Ó. Consegui o PPC, graças a Deus, por meio da justiça. Meu BPC foi Deus que me deu, graças a Deus. Essa renda per capita é um absurdo. Como se vive com um valor desse? Ó, dor. Tenho 70 anos e tenho um problema de doença. Beleza. A primeira coisa que eu faço é eu identificar a visualização. Depois eu vejo se tem bastante comentário. Depois eu vejo se os comentários são do público, do cliente final. Porque tem muito vídeo visualizado pra caramba, que tem muito comentário, mas é comentário de advogado, porque é aula técnica, aí não me interessa. Então, eu achei o meu público aqui, de BPC Loa, beleza? Eu venho aqui, eu vou copiar desde aqui, tá? Que ele já fica com o título. Isso aqui, eu também recomendo que vocês façam isso de forma analógica, tá? Não fica. Calma aí, que eu tô. Deixa eu ver um negócio, peraí. Peraí. Aqui. Deixa eu ver. Agora vocês estão vendo no YouTube? Deixa eu ver. Beleza. Tá. Voltou? Foi para a tela do YouTube? Vou voltar. Peraí. Desculpa. Estava compartilhando uma tela só. Ó, vamos lá. Eu digitei. Agora tá ok? Responde para mim aí. Tá beleza? Deixa eu ver. Conteúdo para quem tiver que sair. Beleza. Estão vendo no YouTube, né? Deixa eu ver se vocês estão. Dá um joinha para mim, Elias. Tá vendo no YouTube? Tá? Beleza. Então, eu coloquei aqui, ó. Quero me aposentar. Beleza? Vou de novo, tudo de novo. É, filtros, contagem de visualização hoje é popularidade, né, que chama esse recurso. Então eu vou procurar os vídeos visualizados. Deixa eu achar ele aqui. Isso, é esse aqui, ó. PPC Loas, pá, cliquei aqui. Ok. Aí eu vou olhar se tem muito comentário. Se tiver muito comentário, ó, 2.146. Esse aqui é o ouro, tá? Para quem trabalha com Loas, já lembra, é possível transformar BPC-12 em aposentadoria, tá? Esse aqui está o ouro, tá? Então eu venho aqui, ó, e analiso se os comentários são do meu cliente final. São. Então eu vou copiar.
Isso. Aqui, o YouTube é o melhor lugar para pegar esse tipo de informação, tá? O pessoal, assim, eles abrem o coração, tá? O ideal é que tu faça uma limpeza também, de pegar e separando os comentários, sabe? É uma boa. Agora vocês estão vendo o chat GPT. Tá tudo certo, né, doutora Cláudia? Que bom que você está aqui, viu? Ó, vamos lá. Aí agora, ele abriu de novo o meu- Beleza. Agora, eu vou colar os comentários em outra conversa, tá? Eu vou falar o seguinte: faça uma análise, faça uma análise dos comentários é, colados nessa interação. Vamos lá. Então, agora, eu venho aqui no oráculo e eu coloco dores. Vamos ver se tem aqui. Dores, dores, dores. Ó, dores, desejos e objeções. Aí eu vou copiar aqui. Lembra que eu falei de dor oculta? Isso aqui está bem detalhado aqui. Vou pegar só a parte de dor e desejo e vou colar aqui. Aí eu vou colar aqui, ó. Eu vou falar assim, ó. Com base no conceito abaixo. Ele não colou, né? No conceito dos touros e desejos. Beleza. Visão geral do padrão dos comentários, ó. Dores evidentes, que eles falam diretamente. Falta de dinheiro, vamos lá. Dificuldade com o INSS, dúvida jurídica, dores ocultas. Ó, sensação de justiça e abandono, humilhação por ser pobre, solidão e desamparo. Vai ficando pesado, entendeu? Por quê? Porque essa é a comunicação que vocês têm que pegar. Isso aqui que é o ouro, entendeu? Então, ó, desejo oculto. Vamos lá. Tá indo, tá uma máquina. Beleza. Aí eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colar aqui, ó. A estrutura do público analisado. Eu acho que ele não vai deixar ser abaixo. Ah, não, deixou. Beleza. Então, eu jogo a estrutura com a análise. Enter. Roteiro de vídeo. Aqui eu peço o que eu quiser. Entendeu? Ele já fez, já tá carrossel. Tá bom você? Tá ruim, tá? Pô, isso aqui é uma máquina, velho. Não tem, entendeu? Acabou. Estratégia por trás. Aí eu venho aqui, ó, se eu quiser, ó, oráculo. Vamos lá. É, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. O que que eu não tenho, né? E-book. E-book. Ó, funil. Não, eu tenho outro aqui, estrutura. Cadê? Análise de criação de vídeo, e-books. Eu não sei se está aqui. Ah, é aqui, ó. Pá, 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 pá. Ó, como criar e-books para atrair clientes na advocacia. Vamos lá. Agora, e um e-book desse tempo. E-book desse tema, com base no conselho. Aí foi, entendeu? Aí eu posso estipular o limite de caracteres e tal. Mas vocês entenderam? É tudo pronto. Só que é um processo, entendeu? Que tá, aqui tem todos os elementos de marketing, inclusive a parte de identificação de comportamento. Vou explicar para que serve, tá? Por exemplo, cara,
assim, eu desenvolvi o oráculo porque eu precisava. Eu fui dar aula para um setor de marketing de uma faculdade de medicina. Eram 50 pessoas lá que eu fui treinar. E a maioria era muito mais graduado do que eu. Tinha gente com doutorado em comunicação, entendeu? E aí eu tive que me preparar muito para entregar esse treinamento. E aí foi que eu desenvolvi essa ferramenta, sabe? Foi no comecinho do uso do chat GPT ali. Não tinha nem como criar clone nessa época. Não tinha esse recurso de assistente. Era só o chat puro ali, a primeira versão, entendeu? Por isso que dá para usar o oráculo com como clone, como base de conhecimento, e dá para usar ele como prompt, igual eu estou usando aqui. Beleza? Show? Pegaram? Como que é a estrutura de comunicação? Eu tenho várias. Eu vou me guiar por uma estrutura. Eu posso usar a IA, obviamente, para fazer isso quando eu tenho uma estrutura validada, mas eu preciso do comportamento do meu público. Eu preciso identificar a forma como o meu público se comunica. Por que que aqui está uma grande vantagem? Quer ver? Copiar. Eu vou fazer isso num chat aberto aqui, sem nenhum comando do Oráculo, só para vocês entenderem. Eu colo aqui, ó, e falo o seguinte: quais expressões mais se repetem nesses comentários? Aqui, ó, eu falei para vocês, eu recomendo que vocês leiam de forma analógica os comentários, porque você vai identificando. Ó, amém, graças a Deus, gratidão, Deus me deu bênção. Ó, consegui. Olha só, vamos lá, eu vou dar um exemplo de como que é. Aqui tem uns detalhes que, se vocês prestarem atenção, muda o jogo de vocês. Você vai falar com o teu cliente, aí você vai falar assim, como seria uma expressão técnica para se referir ao pedido, deferiu o pedido? O pedido foi deferido, né? Então, ele não quer saber disso. Ele quer saber de você falar assim, ó, vamos conseguir o benefício? É isso que ele quer. Ele não quer que você fale que vai lutar pelo benefício dele, que vai conquistar o benefício dele. Não é isso que ele está te dizendo. Ele está te dizendo que ele quer que você fale a palavra conseguir. Conseguiu suas variações. Ó, vou dar um exemplo. Quando for atender um cara que mexe com investimento, mentalidade, ele ensina as pessoas a ganhar dinheiro, a prosperar. Quando a gente pegou a campanha dele, já vendia bem, tá? Ele falava sobre riqueza. Você vai ficar rico, você vai enriquecer, vai construir riqueza. Só que o público dele não falava essa palavra. Era ele que queria enfiar essa palavra nele. Eles falavam prosperidade, prosperar, ser próspero. A gente trocou só a palavra na copy dele. Em 3 meses ele estava vendendo o dobro. E ele já vendia bastante, tá? Então, o campo semântico é importante. Beleza? Você saber qual é a palavra que o teu público usa é fundamental. Concessão do BPC, o Túlio me ajudou aqui. Concessão do. É exatamente isso aí. É exatamente isso. Eu tô rindo porque eu já passei por isso também, tá? Eu falava umas palavras que só quem entendia era meu concorrente. Já passei por muita coisa, tá? Beleza. Vamos voltar para os slides. Vou apresentar aqui, ó. Vamos lá. Até agora tudo certo? Beleza? Show? Tá tudo bem aí, Cláudio, tá? A Marreta tá cantando aí, né? Ó, vamos lá. Criação de posts com IA. Bom, é tudo a mesma. Olha só, é tudo a mesma coisa, tá? O carrossel, o vídeo, o estático, é tudo a mesma coisa. É copy, é abertura, e aí tem várias estruturas. Sempre a abertura é o mais importante. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, Flávio, qual que é o melhor formato? Muita gente me pergunta isso, tá? Qual que é o melhor formato? Qual que é o melhor formato? Cara, o melhor formato é o que vai colar no teu álbum. Assim como qual é a melhor rede social para postar? Cara, tem caso aqui que é a mesma linha de conteúdo. Uma advogada tem resultado no Instagram e a outra no TikTok.
você tem que testar o que vai funcionar para o teu caso. O importante é que você use informações reais do teu público, igual eu fiz ali com os comentários. Quer ver uma coisa que vai ajudar vocês? As conversas de WhatsApp com o teu perfil de cliente ideal, isso salva a tua vida, entendeu? Quando você coloca ali no teu histórico, as vendas que foram convertidas, quem assinou o contrato, tu coloca no WhatsApp web e copia, cria um documento. Copia, cria um documento. Copia, depois você vai analisar isso com campo semântico, com dor, identificando qual que é a dor daquele público. Ou tu tem conteúdo para atrair aquele perfil de cliente para sempre. É o que eu falo aqui. É como se a gente tivesse uma máquina de clonar pessoas. Eu identifico a dor, o comportamento daquele alvo específico, eu vou produzir conteúdo para aquelas características, para aquela dor, para aquele desejo. E aí eu vou atrair mais pessoas que tenham aquele problema. Então, o principal, eu vou fazer com IA, é sempre com IA que eu faço. Só que eu faço aquele mecanismo anterior, que é pegar os comentários, descobrir qual é a palavra, descobrir qual é a dor. É por isso que as minhas campanhas não estão certas, porque tem uma estrutura antes, entendeu? Por isso que as campanhas dos meus alunos, pô, eu boto campanha no ar, a gente põe campanha para rodar de tráfego, não tem, eu não lembro de nenhum, qual foi a última vez que não deu lead. Inclusive, eu passei por uma situação um tempo atrás que tinham três alunas minhas que não estavam conseguindo resultado. Tinham 30, 40 com resultado e tinham três que não estavam. Eu fiquei focado nas três, né? Porque eu tinha que resolver aquilo. Quando mudou o departamento comercial delas, começou a vender. Entendeu? Então, a captação ela tem uma continuação. Ela precisa ser. Não adianta você fazer a parte de publicidade com campo semântico, linguagem do público, dor, não sei o quê, se bater lá no advogado e ficar muito técnico. Tinha uma que ela falava que ela fazia consulta de 1 hora e meia. Falei, pô, a pessoa não vai querer te ver nunca mais. Se numa consulta gratuita você ficou 1 hora e meia com a pessoa numa chamada de vídeo, enchendo a cabeça dela com coisa técnica, ela quer alguém que resolva um problema dela. Só. Criatividade e quebra de padrão. Olha só. Aqui vocês precisam prestar atenção também, tá? Por quê? O conteúdo jurídico. Ai, eu tenho sacanagem. Quem acha aqui que conteúdo jurídico é chato para o cliente final? Quem acha? Levanta a mão. É chato, pô. O cara, se você produzir conteúdo técnico, vai ser chato. Vou dar um exemplo. Como que você quebra o padrão? Não é para você parar de produzir conteúdo sobre o direito, não sobre a matéria, não. Eu vou apanhar aqui. É você fazer isso de forma inteligente. Se tu quiser resultado, tá? Porque tem gente que está aqui, que eu sei que já é advogado rico, já está com boi na sombra, não precisa de mais cliente. Tem alguns aqui que já estão, já fizeram a vida. Estão aqui só para me ver. Se você quer mais cliente, quer fazer isso no digital, você vai precisar ter um nível de criatividade. E criatividade não é inspiração, tá? Você não depende de estar inspirado para ser criativo. Existem técnicas, eu ensino isso bastante, assim, eu faço também, pratico, que é o ócio criativo, né, o sistema de recompensa. Tudo isso ajuda a estimular a criatividade. Eu, por exemplo, quando eu vou criar uma campanha, eu pego um livro, que eu tenho aí um livro amarelo, do David Aldivar, que é um livro raro, inclusive, que tem as propagandas que foram premiadas, cartaz, entendeu? Lucky Strike, Panamérica, entendeu? Coisas ultra criativas da publicidade antiga. Eu me inspiro ali. Eu me inspiro em letra de música. O nome da minha marca é Vender Sem Pausa, por causa de uma música da Marília Mendonça, que ela fala que eu sofro sem pausa. Eu estava escutando, falei, cara, sofro sem pausa, eu vendo sem pausa, vender sem pausa. Pronto, a marca registrou e tal. Inclusive é o nome da mentoria. Mentoria Vender Sem Pausa. Eu vou buscar informação. Você vai produzir conteúdo. Seja sincero com você mesmo. Você vai lá no teu concorrente, olhar o que ele está fazendo. Pessoas do teu nicho. Tu segue um advogado. Você é criminalista.
Tu segue um advogado criminalista e fica olhando lá o que ele posta para ver, para ter ideia do que postar, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Entendeu? Pode ter um ou outro vai ficar bom, mas você não vai ter o poder da criatividade. Vai para outro lugar, ou vai ler um texto, um discurso político que causou impacto na humanidade. Tu vai ter ideia de copy, ideia de conteúdo. Vai assistir uma, um filme, né, sobre, sei lá, a evolução humana, ou vai buscar referência em outro lugar. Ou você pode até olhar a publicidade em si, mas de outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma campanha que deu muito certo aqui, que ela é inspirada, baseada num cartaz da Bayer de remédio para dor de cabeça. Foi responsável por um faturamento gigante de um lançamento que eu fiz. E o criativo era modelado num cartaz de remédio para dor de cabeça. Entende qual que é a jogada? Eu vou buscar referência em outro lugar, porque isso vai me ajudar a quebrar o padrão. Deixa eu pegar aqui para você uma coisa. Isso. Vamos abrir o oráculo de novo aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês sobre criatividade. Criatividade é essencial, né? A gente precisa ter. Então, beleza. Ó, deixa eu ver aqui. Criatividade. Eu acho que eu vou liberar isso aqui também, para quem ficar até o final. Criatividade. Ó, módulo 9, criatividade. Compreendendo e tal. Eu vou pegar só esse aqui, eu vou pegar só essa. Ele é pequeno, tá? Eu vou pegar ele aqui, vou copiar, vou colocar no chat GPT. Ó, como usar esse conceito para criar conteúdo para advogados criminalistas prospectarem clientes na justiça. Hoje que mais tem advogado criminalista postando, você sabia que tem direito ao silêncio? Fui preso injustamente e agora. Identifique os padrões do mercado e anote. Olha, ele vai te dar. O oráculo ele responde como oráculo mesmo. Vocês lembram do oráculo? Como é que é? Ele vai, se qualquer coisa que você pergunta, ele vai responder. É porque eu refinei muito aqui. Então, eu vou buscar sempre a quebra de padrão do mercado, porque isso vai me destacar da maioria das pessoas. E marketing é sobre isso, pô. Se o meu marketing for, eu só peguei esse exemplo para vocês verem que eu não estou falando isso sozinho. Isso foi com base em pesquisa. Tem neurociência, neuromarketing, um monte de coisa aqui. Vou tirar o meu print aqui para a gente conversar. Entendeu? Isso aqui não é. Eu não fiz isso aqui, eu não tirei da minha cabeça. Isso aqui é baseado em muita pesquisa. A maioria de vocês não tem resultado no digital porque não segue, não faz um feijão com arroz bem feito. Não faz o básico, que é saber como o teu cliente se comunica, não fazer o que os outros estão fazendo, não vai dar certo, cara. Não, não vai copiar o cara, você não sabe, você não conhece a história dele, você não sabe por que que ele está daquela forma, entendeu? Modelar o concorrente é um erro gravíssimo, porque você não tem essência ali. Tu precisa colocar a tua essência no teu negócio, entendeu? A tua essência tem que estar no teu negócio. Senão é muito complicado. Eu falo com propriedade que eu já vi. Eu já vi muita coisa dar certo e muita coisa dar errado. Entendeu? Tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar para mim no chat. Entendeu? Ou, Flávio, o que que eu faço agora? Ou começa. Pô, entendeu? Começa. Cara, é difícil. Começar? Pô, começa. Ah, começou, continua. Entendeu? Não tem nenhuma criança aqui. A produção de conteúdo
tem que fazer parte do teu trabalho. Ah, eu vou delegar. Pô, aprende a fazer antes de delegar, pelo amor de Deus. Eu fico até nervoso quando eu estou falando disso. Sabe por quê? Ó, no começo aqui a gente fazia a nossa consultoria individual, ela era assim, eu pegava toda a parte estratégica, estrutura, nananana. Aí eu soltava a parte operacional, o cara ia para o mundo. Aí ele contratava uma agência. Aí dava sábado, assim, eu ia lá dar um confere na página do cara, porque estava rodando anúncio e tal. Aí eu, pô, tua página tá fora do ar, doutor. Ah, não, a agência falou que tá fazendo o reapontamento do DNS, vai demorar 72 horas. Eu falava, pô, isso nem existe, cara. Então, os advogados e advogadas que saíam de uma estrutura de aprendizado comigo iam contratar uma agência que mentia para eles, porque eles não sabiam, não faziam ideia do que eles estavam fazendo. Por isso que na mentoria, vender sem pau, vou falar dela agora, tá? Quem tiver aqui vai ter oportunidade de entrar, beleza? Na mentoria Vender Sem Pausa, a gente passa por todas as etapas, beleza? Você tem lá acesso a uma trilha onde você vai ver tudo como é feito por dentro, para que tu nunca delegue nada sem saber exatamente o que o outro está fazendo. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Ô, eu vou te falar, agora, minha vida mudou, tá? Eu mudei de vida, graças a Deus. Entendeu? E eu vejo que a parte principal dessa virada é a minha mentalidade em relação à venda, entendeu? Hoje eu tenho plena convicção da qualidade do que eu entrego, entendeu? Então eu sou muito seguro para vender. Eu queria que vocês pegassem essa energia, entendeu? De saber que o outro precisa mais de você do que você dele, entendeu? É essa energia, entendeu? Da venda. A pessoa tem que olhar para você e falar, cara, eu preciso desse advogado. Eu preciso dessa advogada. Quem faz isso? É a produção de conteúdo, né? Isso não é espiritual, não, tá? A parte espiritual você tem que tratar todo mundo. É para você ser feliz. Agora, essa questão aí é trabalho. O conteúdo precisa ser parte do seu trabalho. O posicionamento tem que ser parte do seu trabalho. Deixa eu mostrar para vocês aqui a mentoria como é que é. Ó, mentoria Vender Sem Pausa na Advocacia é um programa de 1 ano. Tem 2 encontros por mês, ao vivo, comigo. O Túlio também dá aula lá. Magnético, meu sócio, entendeu? E de vez em quando a gente chama um aluno nosso que se destaca muito. Ano passado a gente teve uma sequência muito boa. Quem estava lá viu. Teve a doutora Shirley, a doutora Maria Aparecida, a doutora Simone Batista. Foi uma sequência, assim, porque eles e elas vêm entregar o que eu e o Túlio não dominamos. Então, tem um processo de gestão. A doutora Larissa Demarque também entregou um conteúdo top para a gente ano passado, abençoou a gente com um conteúdo maravilhoso. Então, além desses 2 encontros, tem sempre um com o Túlio e tem mais, em alguns meses tem um convidado, mas a gente só promete 2, tá? Porque o nosso esquema aqui é prometer e entregar mais do que a gente promete. É o nosso sistema é esse, por isso que a gente tem tanto resultado. Os encontros são igual a esse aqui, quinta-feira à noite, quinta-feira às 20 horas, beleza? Ah, Flávio, de quanto em quanto tempo? Todo mês são 2 encontros às quintas-feiras. Os outros encontros aí, às vezes é terça, às vezes é segunda, a gente junta as turmas porque nós somos um ecossistema, né? Então, tem a formação, que é a mãe, né, de tudo, tem a comunidade de um lado e tem a mentoria Vender Sem Pausa do outro. Quem é da mentoria Vender Sem Pausa não tem acesso aos conteúdos da comunidade. E quem é da comunidade não tem acesso aos conteúdos do Vender Sem Pausa. Mas vocês têm uma ponte ali para passar de uma para outra, para ter acesso às duas, tem um acesso mais facilitado. Beleza? Ah, Flávio, eu não sou nem da mentoria Mendes em Pausa, nem da comunidade. Quero entrar para as duas, dá também. Dá para entrar para as duas, tá? Mas eu vou falar da mentoria Mendes em Pausa, que é a oportunidade que a gente está liberando hoje aqui, numa condição especial. Mapeamento do cliente ideal. Fundamental. Tem que ter. Mapeamento do cliente ideal é comunicação, campo semântico, né? Quem que é o teu alvo. Mapeou o cliente ideal, posicionamento.
para quem você vai falar de forma específica. Ensina tudo lá, tem várias aulas lá. Copy, comunicação de vendas, ali um arsenal de conteúdo de copy. Eu estou falando dos treinamentos gravados, tá? Que tem lá dentro. Storytelling, como vender através das histórias, sem parecer que está vendendo. Produção de conteúdo, nós somos uma máquina, né, de produzir conteúdo e o Oráculo está relacionado a isso. Eu já vou explicar também como que funciona essa oportunidade. O Oráculo está junto, tá? Tráfego pago e tráfego orgânico. Quer captar cliente com anúncio? Tem lá. Quer captar cliente de forma orgânica, com conteúdo e consistência na produção de conteúdo? Tem aula lá. Criação de funis de venda, funil com palestra, funil com e-book, funil de WhatsApp, criação de landing page. Ah, Flávio, eu não quero criar. Não cria, mas se você quiser, tem lá. A aula passo a passo para leigos criarem landing pages. Criação de novas fontes de lucro e desenvolvimento de produtos digitais. Aqui é o ouro, tá? Que é você pegar o teu conhecimento e criar novas oportunidades. Fonte de lucro tem a ver com parceria, mas tem a ver com outro tipo de fonte de lucro. Por exemplo, o Dr. Túlio está aí. O Dr. Túlio veio para mentoria de desenvolvimento de produtos comigo há alguns anos atrás. A gente desenvolveu um produto de 44 mil, uma consultoria na área de licitação. É sobre isso, entendeu? É sobre criar produto. E eu tô lá, o Túlio está lá também, e a gente vai te ajudar. Beleza? Desenvolvimento de produto digital. Ah, não quero vender para advogado. Está perdendo dinheiro. Tem a patroa blindada, a Michelle, ela vende só para o cliente final. Mas se o advogado quiser comprar, tá lá, ele vai comprar também. Não enche o saco dela com dúvida, não. O cliente final, ele consome, depois ele volta por causa do posicionamento e tal. E o advogado, ele fica pedindo informação. Mas não quer dizer que, porque ele pediu uma informação para você, que ele não pode comprar um produto teu, pô. Se tu tiver um produto lá, bom, enfim, também é um assunto que me deixa um pouco nervoso, porque eu sei que fica muito dinheiro na mesa, entendeu? Eu vendo, o cara fala para mim que vira e mexe, chega alguém aqui falando que quer trabalhar com marketing jurídico. Eu dou consultoria, eu vendo consultoria. Eu quero uma consultoria de 1 hora, eu te botar no caminho. Para mim não tem problema nenhum, entendeu? Eu sou um mestre, pô. O cara não vai, entendeu? Não vai atrapalhar minha vida em nada. Porque vai atrapalhar minha mente quando eu deixava isso acontecer. Beleza? Tudo 100% validado para advocacia. Ah, beleza. Então, ó, o acesso é de 1 ano, tá? Você leva o oráculo e hoje, se você fechar hoje, você ganha uma mentoria individual comigo. De 1 hora. Se eu achar que precisa, a gente até divide em duas. Igual eu fiz com a doutora Natália hoje. A gente fez uns 50 minutos, eu falei, vamos fazer outra sessão, entendeu? É, o oráculo é aquele documento que eu mostrei. Como que ele é usado? Ele pode ser usado como um clone ou pode ser usado com uma sequência de prompts, né? Vou te dar o documento e mandar você passear? Não. A gente vai fazer uma imersão, beleza? Onde eu vou ensinar vocês a criar o seu próprio oráculo. Porque do jeito que está ali, você já usa e já arrebenta. Só que a gente vai fazer uma imersão, no modelo que a gente fez da imersão cloud, tal. Mas é só com quem entrar, tá? Só com quem entrar hoje, beleza? Nessa condição aqui, beleza? A gente vai fazer uma imersão e eu vou montar o oráculo em um nicho específico, ensinando vocês a criar. Beleza? Beleza. Esse é o objetivo da imersão. Aí você vai aprender a usar, que aí a aula vai estar gravada também, você vai poder consultar ela e tudo mais. Quem vier nessa oportunidade, além dessa condição, né, do preço que eu vou liberar, que a gente vai liberar, tem a sessão individual. A sessão, o oráculo você vai levar de qualquer jeito. Se você comprar amanhã o acesso à mentoria pelo preço cheio, você vai levar o oráculo e vai ter direito à imersão. Beleza. Na sessão individual, eu vou fazer a mentoria contigo, que é focada em nicho, beleza? É focada no planejamento dos próximos 6 meses, teu planejamento de conteúdo e marketing, dividido em 3 meses, vai ser um 6.
E eu vou te ensinar a fazer no um a um o clone do oráculo. Beleza? Que aí tu vai ter um assistente ali para tu usar. Além de tu mexer na ferramenta, tu vai ter a oportunidade de criar esse clone para trabalhar contigo noite e dia. Beleza? Quanto que é? Quanto que é? 1997. Acesso de um ano. Eu vou deixar aqui QR Code na tela. Eu vou voltar, vou tirar dúvida. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só vou pegar uma água. Na verdade, eu vou pegar um mate. Né? Eu volto em 3 minutos. Tá? Deus abençoe vocês aí. Voltei, estou aqui para ficar. Deixa eu colocar um negócio aqui para vocês. Ó, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? Já recebeu as notificações aqui. Agora, quem quiser, eu vou tirar o QR Code aqui, eu vou botar o link no chat. Aí quem precisar, pega aí direto. Pega aqui. Que agora eu quero falar com vocês que ficaram até o final. Deixa eu pegar aqui qual que é o blog. Boa. Vou botar no chat aqui, ó, para todos. Tá, tá o link do checkout. Depois eu mando a página também nos grupos. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar assim, né, nesse momento final, né? É, às vezes a minha comunicação é um pouco dura em relação a essa parte de produção de conteúdo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que eu não vi ninguém ter resultado no digital sem produzir conteúdo, entendeu? Então, eu queria que alguém quisesse falar sobre a sua própria dificuldade, quisesse tomar um feedback sincero, levantasse a mão para dizer assim, cara, minha dificuldade é essa. Porque é uma coisa que eu reparo, que quando você abre a tua fraqueza,
numa sessão de mentoria, de orientação, tu recebe valor, entendeu? Então, se tiver alguém aí que sofre para produzir conteúdo e quiser levantar a mão, eu prometo ser amoroso, tá? Para te dar orientação e te dizer o que está pegando no teu caso. Se é a tua personalidade, se foi a experiência na infância, se foi, entendeu? Não sei, às vezes é a tua rotina, às vezes é falta de organização, às vezes tu precisa de uma pessoa que organize as coisas da tua casa, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Se não tiver uma flor na minha mesa, a minha produtividade baixa demais. Eu tive que descobrir isso, pô. Tem uma ali, tem outra ali, entendeu? A flor purifica o ambiente. Na orientação, na minha orientação é isso, entendeu? Então, você tem que descobrir o que vai aumentar a tua produtividade, que vai fazer você parar de sofrer, entendeu? Não é só o que a gente vê, entendeu? O que a gente sente, pô. Você tem que ter olha só, a minha linha de educação, ela não é a parte maior que me dá resultado não tem a ver com a estratégia, tá? Não se iluda, entendeu? O vender sem pausa, o movimento vender sem pausa, ele é muito mais sobre a mente do que sobre a parte prática. Porque, ó, você que entrou hoje na mentoria, beleza, você tem acesso ao oráculo. Tu vai botar, o pau vai quebrar lá na produção de conteúdo. Se a tua mente estiver trabalhando contra você, tu não vai ter resultado, pô. Entendeu? Por isso que todo mundo que entra na mentoria, eu boto para assistir uma aula chamada Mentalidade para Prosperar. Ali arregaça o cara. O cara já fica, já quebra ele todinho para ele se construir de novo, porque a força que você tem maior vem do que você acredita. Se tu está acreditando que vai dar errado, desculpa. Independente se você acredita em mim ou não, o problema é seu. O foco é sempre no resultado. Se você ficar pensando em como você vai conquistar o resultado, vai ser difícil, entendeu? Vai ser difícil. É um processo, eu já vi acontecer muitas vezes, não foi uma só, não. Fala, doutor Luiz Fernando, tira esse microfone, mostra a sua voz para a gente. Professor, é exatamente na voz que pega. Na hora que eu gravo, por exemplo, um vídeo, e aí depois eu vou para a edição, Ah, eu me ouvir essa voz, que ela tem um timbre um pouco, né? Eu tenho uma fenda fungiforme na garganta, e aí, além de assim, né? Eu já não sou um advogado tão mais jovem, e eu sinto dificuldade e tenho muito receio de aparecer para muita gente. E eu acho que faz muito sentido isso que o senhor fala da questão da exposição. É, é medo da exposição, é medo dessa campanha do falso advogado, né? Mas eu entendo que quem não está na tela hoje não vai estar no mundo, a advocacia está mudando cada vez mais, mas eu acho que a minha dor é essa. Eu acho que eu tenho jeito para fazer vídeos engraçados. Eu fiz um vídeo, por exemplo, de um açougueiro, aonde que eu falo, você está cortando carne o dia inteiro aí, né? E você comendo pão com unha, ficou legal. Mas na hora que eu vou editar, me ouvir, eu tenho essa resistência. É isso que eu queria que o senhor falasse um pouco dessa resistência, dessa exposição. Eu acho que o cara, advogado mais. É isso a minha dor. top, Você falou que queria que eu top, falasse de irmão. dor, essa é a É minha isso. dor. A minha Aí, pô, voz, a exposição e o medo de aparecer para boa. imaginar aí, né? O negócio alcança muita gente, né? Fechou, meu irmão. Ó, deixa eu te falar uma coisa, vamos lá. Primeiro, eu quero te agradecer, né? Porque tu teve coragem. Tem 50 pessoas aqui e eu sei que parte delas tem. Uns não é a voz, outros é a aparência. Aí a minha bochecha, aí
até a voz é uma coisa que muita gente se incomoda com a própria voz, né? Então, cara, obrigado, já vou te agradecer em nome de todos, tá? Porque todos deveriam estar te agradecendo agora. Cara, é todo mundo que produz conteúdo tem uma ressalva sobre algo que vê no vídeo. Só que existe no nosso. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, eu vou falar logo para vocês, que eu não tô para brincadeira, não. Eu tenho, no meu Instagram, o meu Instagram chama ADVCop, tá? Lá tem uma postagem, que é a foto minha e do Túlio, é a última postagem, tá? Os três prompts que eu falei que ia liberar para quem ficasse até o final, é só você ir lá e comentar o que você achou da aula. Se você está aqui até agora por causa desse bônus, pode ir lá, tá? Se você não está, se você quer continuar, depois você vai lá e comenta. Estou liberando a galera aí que fica até o final por causa do conteúdo, pode ir. Ó, aqui é o seguinte, irmão. Todo mundo tem uma ressalva. A tua é com a voz. Só que a gente tem uma ferramenta chamada Enneagrama, que ela mapeia 9 personalidades humanas. Beleza? Existe uma personalidade que é perfeccionista. Eu vou citar o exemplo dessa personalidade, porque ela é que faz isso com mais ênfase, tá? Eu tenho uma aluna, a doutora Julie, que quando ela chegou para mim aqui, ela não conseguia se olhar no espelho. Ela tinha desenvolvido uma técnica de se maquiar sem olhar no espelho. Por quê? Quando ela olhava para o espelho, a personalidade dela, perfeccionista, fazia ela ficar mirando nos erros, nas falhas. E aí ela foi construindo um cenário catastrófico em relação à imagem dela, até não conseguir mais se olhar no espelho. Qual que é o exercício? Luiz Fernando, não precisa me responder, tá? Só pensa. Tu já conheceu alguém que era insuportável quando você conheceu e depois de um tempo você se acostumou com essa pessoa? Podem responder todos, tá? Eu fiz essa pergunta para ele porque ele foi quem abriu ali. Mas não existe esse cenário. Você tem que fazer essa caridade por você. Como que faz esse exercício? Você vai gravar vários vídeos e vai ficar se assistindo até você se acolher do jeito que você é, entendeu? A tua voz, tu vai acolher ela do jeito que ela é. Hoje eu gravei um vídeo, eu tava parecendo um panda, velho. Eu fui assistir o vídeo depois, uma olheira profunda, mas o conteúdo é muito bom. Gerou até um movimento que vai evoluir para uma venda. Me chamaram no inbox e tal. Mas se eu fosse parar nisso, não tinha postado. Porque realmente tá ruim. Tá até agora. Porque eu estou dormindo pouco, graças a Deus. Porque eu estou com bastante demanda. Entendeu? Então, a gente vai olhar para o que é ruim e aí automaticamente, agora é a segunda camada, que todos vocês também podem ter experimentado ou experimentam isso, que é o julgamento, né? Já vou falar uma coisa agora, sendo um pouco mais duro, né? O digital não é para qualquer um, beleza? Se tu vai para o digital preocupado com o hater, com a opinião do outro, tu já saiu perdendo, entendeu? Tem vários jeitos de lidar com isso, né? Eu e o Dr. Túlio, a gente fala muito disso, entendeu? Eu sou extremamente sarcástico com o hater. O cara fala uma coisa, eu vou na onda dele, entendeu? Eu chamo ele de burro, mas sem ofender ele. Assim, de forma, sabe? Eu faço isso direto, entendeu? E se eu encher o saco, eu bloqueio aquela pessoa. Bloqueio, excluo o comentário e vida que segue. Tem várias formas de lidar com isso. A única coisa que a gente não pode fazer é transferir uma responsabilidade que é nossa para o outro. Porque quem para no hater está colocando, está se sabotando demais, entendeu? Porque você tem várias formas de lidar com isso. Vai para terapia, faz um coaching, entendeu? Autoconhecimento, bloqueia a pessoa, exclui, discute, briga, entendeu? Ri, oculta, sei lá, tem várias formas de lidar com isso.
Aí a forma que tu vai escolher é não fazer, pô, pensa bem, entendeu? Assim, pensa bem, porque o digital é um ambiente, ele é oculto. Tu não sabe quem é a pessoa que vai ver teu vídeo. Tu não sabe para onde que teu vídeo vai. Tu quer que chegue no teu público, no teu cliente ideal, mas tu não sabe para onde vai. E aqui, quem já teve pai? Ninguém vai responder essa pergunta. Tem hora que eu sou maluco, né? Eu faço umas perguntas. Se alguém aqui já desfrutou do prazer de sentir paranoia, paranoia mesmo, achar que uma pessoa está falando de você, né? Quem já desfrutou dessa experiência maravilhosa vai entender o que eu estou falando. Eu tinha uma grande amiga minha que ela tinha muita paranoia. Ela achava que as pessoas estavam falando sempre dela, né? Ela é um nível ali patológico, né? Que é tratado até com medicação, até hoje. E ela falava assim para mim, eles estão falando da gente. E eu falava assim para ela, enquanto eles não falarem comigo, eu não vou socar ninguém, entendeu? Acho que ela queria que eu fosse lá bater neles, entendeu? E eu falava assim, eu não vou socar ninguém enquanto eles não falarem na minha cara. É exatamente isso que tu tem que pensar, entendeu? Enquanto não for contigo de forma direta, não constrói um cenário. Porque senão tu imagina o que o outro vai achar do teu vídeo antes de tu postar, pô. Entendeu? Minha voz também tem hora que eu falo, meu Deus, tá parecendo um pato, velho, falando. Ainda mais se eu tiver rouco, porque eu fico rouco às vezes, entendeu? Quanto mais natural for, melhor, Luiz Fernando. Quanto mais natural for, melhor. Entendeu, irmão? Se tu quiser se preparar para isso, né? Pô, de repente, oratória, não sei o que, investir nessa parada, eu acho top. Eu sempre incentivo, tá? Mas o principal não é isso, né? Entendeu? O principal não é isso. O principal é tu se acolher, tu se acostumar, igual aquela pessoa insuportável que você já conheceu, e depois você se acostumou com ela? Pois é, cara. Tu já fez isso por tanta gente que nem te deu moral. Faz isso por você, cara, que vai dar certo. Entendeu? E aí, cara, eu quero acompanhar isso, tá? Esse movimento aí. Quero acompanhar. Porque se tiver hater lá, o Túlio sabe, eu defendo, velho. Eu entro lá e começo a brigar. Começo a brigar. Beleza? Fechou. Mais alguém quer entrar no jogo? Não? Beleza? Tudo em paz? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Beleza. Doutor Carlos, deu certo, viu, minha máquina? Consegui resolver ela aqui. Beleza? Amanhã eu vou te chamar de manhã cedinho. Fechou? Doutor Túlio, quer falar alguma coisa, irmão? Quer dar o ar da graça, não? Não? Então, beleza. Ó, um beijo. Fiquem com Deus. Ah, Solange. Vem, Solange. Desmuta aí e fala comigo. E aí, doutor? Tudo Tudo bom? bem? Bom demais. Eu tenho uma dúvida com relação ali ao curso, e tal. Eu já fiz alguns vídeos, tá? Mas tenho preguiça, também tenho problemas com aparência, porque eu já tô coroa, essa coisa toda. Enfim, mas isso aí é tranquilo. Ali quando fala em ensina a fazer a landing page, tá? Eu até sei fazer, só não sei publicar, não sei aonde mandar isso, não tranca no tranca na finalização, sabe? Eu já tentei fazer os prompts e criar conteúdo normal, assim, no GPT, tá? Claro que não sai como oráculo, obviamente, porque eu não me aprofundei, mas não sei lidar com o mecanismo do Instagram ou do Facebook, quando tu vai fazer um tráfego pago, tranca não sei no que, tranca no CPF, tranca no CNPJ, tranca no isso, tranca naquilo. É um inferno isso. E eu não Aham. consigo desenvolver e também não consigo quem me ajude, porque as pessoas têm preguiça, quem sabe, assim. Então, eu queria um negócio assim que me levasse pela mão. Filhinha, clica aqui, depois tu clica ali, depois tu clica lá, entende? Sim, claro. Ó, Solange, é o seguinte.
Lá no Vender Sem Pausa, ele ensina a fazer aula de page dentro de uma plataforma que tem um construtor de site próprio, entendeu? O É, meu, meu, minhas páginas são todas feitas lá. Por quê? Porque eu consigo fazer, mesmo sendo leigo, porque eu não sou programador, eu sou web designer, entendeu? Para sim, mim, tem que ser tudo prático, tudo tipo Canva, exato, entendeu? isso. E aí a gente publica por dentro da plataforma. A parte de anúncio, né, de tráfego, o que eu consigo fazer contigo, tu é da comunidade, certo? Entrou na comunidade Aham. ontem, né? Foi bem-vinda, tá? É, É, agora ficou salgado para entrar aí nessa agora também. Vou ter que dar um não, olha tempinho. só, vou avisar vocês. Quem é da comunidade paga só 997, tá? Para fazer o acesso e ganha uma mentoria individual comigo. Beleza? Eu tô falando, Ah, melhorou. já tem algumas pessoas aqui que já são, o doutor Carlos, a doutora Natália, né? Quem é da formação tem acesso a tudo e quiser desfrutar dessa mentoria individual comigo, é só me chamar também. Entendeu? Ah, Então, beleza. doutor Luiz Então depois te também, chamo no WhatsApp beleza? lá e a gente acerta. Fechou. Aí a gente usa essa individual, uma parte dela, para resolver essa bucha do anúncio. É uma dor, é uma dor geral também, né? O tráfego pago. Mas eu me entendo, tá? Eu tenho até esse produto aqui, recuperação de conta de anúncios, sabe? Eu tive que criar ele, porque chega muita demanda para mim aqui dessa, sabe? Isso. Mas pode ficar Porque tranquilo. o meu provedor lá, onde eu tenho o meu site, é o HostGator. HostGator, vou te tirar de lá, vou te tirar dessa furada. A gente vai sair de lá. É. A gente vai sair- não mexe com isso não, que isso aí é para tirar o sono da pessoa, entendeu? Cara, Eles aquilo mudam, lá eles mudam muito as regras lá dentro, sabe? Aí é um a gente inferno. fica dependendo de gente técnica, e eu não quero isso. Eu quero a liberdade. Ó, o meu processo aqui é fazer com que você não dependa de ninguém, entendeu? As pessoas que fazem mentoria comigo, elas nunca mais vão depender de ninguém, entendeu? Porque o processo é para você absorver. E em relação aos vídeos, né, a aparência, a idade e tal, ou você não sabe de nada, entendeu? A Ah, eu gente sei. Mas é que eu me tem muita amo, então gente, não tem problema. ótimo, porque tem muita gente que vai se conectar. Ó, eu sempre falo isso, quando eu vou palestrar, principalmente presencial, tem uma galera que sai, pô. Eu começo a tem 5 minutos que eu estou falando, levanta um gato, meia dúzia de gato pingado e vai embora. Não aguenta, me aguenta ver falar. E eu acho lindo, sabe por quê? Porque as pessoas que se conectam comigo são as pessoas que vão ter mais resultado, entendeu? Vamos Se crescer elas me junto. acompanharem. Se elas me acompanharem. A Vanessa, doutora Vanessa Sens, ela já comprou 2 vezes, a doutora Vanessa Sens comprou o mesmo produto. Ela comprou o mesmo treinamento. Aí eu falei assim, ô Vanessa, porra, pede o reembolso aí, porque tu tá comprando o mesmo curso de novo. É porque se conecta muito com a minha mensagem. Entendeu? Ela me Sim. vê falando que quer comprar. Tem uma aluna minha que fala assim, eu não gosto de fazer reunião contigo, porque toda reunião que eu faço contigo, eu faço um Pix. Só que se tu vê a mensagem, ela fez um lançamento agora essa semana, primeiro lançamento dela. Se tu vê a mensagem que ela me mandou no WhatsApp, é de chorar, entendeu? A Oh, gratidão por ter conduzido ela, apesar dela ter feito vários pits nesse caminho, entendeu? Existe uma gratidão muito, muito grande. Eu estou aqui sim. para servi-los, né? A maioria que está aqui agora são alunos, né? Eu estou aqui para servi-los, né? Eu falo isso por isso que é o maior prazer para mim tomar conta do relacionamento com vocês, né? Na comunidade, na mentoria, ser linha de frente, né? No Vamos relacionamento. trabalhar junto. Vamos trabalhar junto. Proteger o meu gênio também, né? Eu tenho que proteger o Túlio, que o cara, além de gênio, ele é lindo. E eu fico com medo de vocês assediarem muito ele. Entendeu? Ficar assediando muito ele, tenho que proteger ele. Então, eu estou na linha de frente ali. Doutora Vanessa, fala aí com a gente, por favor. Tem que desmutar aí, ó. Sim. Isso. Querido, não desiste de mim, tá? A gente vai conversar de novo. Tá bom. Não desiste, não desiste, aguenta Não firme. existe, não.
como é que é? Não tô nem na idade da loba, porque a idade da loba é 40, eu já tô com 50 e lá vai pedra. Então, essas coisas hormonais aí, tu tem que entender. Tô que nem a colega aí, tem que entender, Show. tá? Mas a gente Vamos vai lá. conversar. Deixa eu falar. Vamos conversar. Bora, vamos lá, vamos junto, vamos junto. Beleza. Então fechou, né? Mais alguém quer falar? Tamo junto. Bora lá. Vamos nos despedir, então. Meu time tá ganhando, acabei de saber. Vou ver se eu pego o finalzinho ali. Mentira, eu falei que eu não ia me envolver com futebol esse ano, mas já estou iludido de novo. Fiquem com Deus, produzam, produzam conteúdo, velho. Produzam conteúdo, pelo amor de Deus, senão eu vou aí na tua casa fazer uma manifestação na porta da tua casa, contar para tua família que tu tá vacilando. Ó, um beijo, fiquem com Deus. Tchau.